Pai, nós agradecemos por Sua presença neste local, Senhor. Nós sabemos que o Senhor já se faz presente aqui, Pai. E nós agradecemos por isso, Senhor. Nesta manhã nós queremos ser ministrados pela Sua presença. Amém. Nós queremos ser ministrados pelo Seu amor. Amém. Então fique à vontade neste lugar, Pai. Fale da maneira que deve ser falado. E utilize tudo aquilo que o Senhor quer ministrar em nossos corações nesta manhã. No nome de Jesus. No nome de Jesus. É isso que nós pedimos. Amém. Hoje eu vou ministrar uma palavra que o Senhor tem me incomodado nesses últimos dias, que é sobre uma aliança definitiva, uma aliança permanente. E eu fico muito feliz porque a ministração de Rafael coincide com aquilo que eu escrevi aqui, com aquilo que eu preparei. E eu vou estar falando sobre isso nesta manhã. A primeira coisa que eu estava refletindo foi acerca da vida de Adão e Eva no Jardim do Éden. Porque lá fala que o Senhor preparou todo um ambiente para que eles pudessem estar. E Adão e Eva negligenciaram aquele ambiente de glória. Eles negligenciaram o ambiente que o Senhor tinha preparado e eles caem em pecado. E eu estava pensando em como seria os dias atuais caso Adão e Eva não tivessem caído, caso Adão e Eva tivessem recusado aquele fruto da serpente. Com certeza seria uma realidade totalmente diferente. Não haveria dor, não haveria pecado, não haveria sofrimento. Seria uma realidade totalmente diferente a qual nós vivemos hoje. Através do pecado, o mundo gerou homens perversos. Através do pecado, o pecado gerou em nós uma natureza que se afasta de Deus. Uma natureza que não está disposta a ter uma aliança permanente com Deus, a ter uma aliança definitiva com Deus. Então, é notório que após o pecado, caso a gente venha estudar a história de Israel, aqueles homens tiveram uma aliança temporária. Eles criam em Deus, eles adoravam o Deus Todo-Poderoso, e em um determinado momento das vidas deles, eles retrocediam. Eles voltavam a adorar outros deuses, voltavam a adorar deuses estranhos. E o que o Senhor sempre quis, desde Gênesis, é justamente isso, uma aliança permanente. E a natureza humana sempre rejeitou essa aliança. E eu queria falar um pouco sobre isso. Vamos abrir a palavra no livro de Hebreus, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 2. Amém? Todos acharam? Livro de Hebreus, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2. Nós não podemos ter precisão acerca de todos os detalhes do livro de Hebreus, porque nós não conhecemos o escritor. Nós não sabemos quem foi que escreveu o livro de Hebreus. Muitos dizem que foi o apóstolo Paulo, mas nós não temos certeza acerca dessa afirmação. Mas tem alguns pontos muito importantes neste livro. Primeiro, esse livro foi escrito para encorajar os cristãos daquele tempo. Por quê? Eles estavam sofrendo perseguições. Muitos foram mortos por acreditarem em Cristo, e era isso que acontecia naquele tempo. Há relatos de que os cristãos eram utilizados como tochas humanas, como postes humanos, nas ruas da cidade de Roma naquele tempo. Eram mortos e colocados expostos, queimando, para iluminar a cidade. E é nesse contexto que o livro de Hebreus é escrito. É nesse contexto que o autor escreve esse livro. Então, ele utiliza de alguns ensinamentos para encorajar os cristãos daquele tempo, para mostrar para eles que nós devemos ter uma aliança permanente com Deus, nos momentos bons e nos momentos ruins, nos momentos onde não há perseguição e nos momentos em que há perseguição. E outro ponto interessante presente no livro é que há muitas referências do Velho Testamento. Então nós podemos entender que aqueles que ouviam o livro de Hebreus, aqueles que escutavam o autor desse livro, tinham pleno conhecimento das leis mosaicas. Eles conheciam o Velho Testamento.
E por isso há muitas referências sobre isso. E esses 2 primeiros versículos falam algo muito interessante. Assim diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Amém? Amém. Esses 2 versículos falam sobre 3 coisas. A primeira, uma realidade que existia no Velho Testamento. No Velho Testamento, o Senhor falou de múltiplas formas através dos profetas. Então, houve operação de milagres, houve operação de maravilhas, houve visões, houve sonhos, e era assim que o Senhor se comunicava com o povo, através dos profetas. Os profetas tinham a competência e tinham o dever de transmitir ao povo aquilo que Deus estava falando com eles. A segunda coisa que esse versículo nos mostra, um tempo de silêncio. Por quê? No Velho Testamento houve a presença desses profetas. E o último profeta foi Malaquias. E os estudos vão dizer que após a vida de Malaquias, após o tempo de Malaquias, houve um tempo de 400 anos na terra, em que não houve profetas, em que não havia voz profética. Então, imagina, era um povo que por costume ouvia a palavra de Deus através dos profetas, e houve um momento em que não havia mais os profetas. Houve um silêncio profético na terra durante 400 anos, e eles não ouviam mais a voz de Deus. Eles não conheciam mais aquilo que o Senhor queria falar para eles. E aí no versículo 2 fala: mas nesses últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, e por meio de quem fez o universo. Esse versículo nos diz a terceira coisa, a promessa. Após esse tempo de 400 anos de um silêncio profético, Jesus foi manifestado como Filho, e Ele interrompe esse silêncio. Ele interrompe esse silêncio profético que havia na terra. Ele foi essa promessa que os profetas tinham anunciado, e Ele vem para interromper esse silêncio. E esse silêncio aconteceu por 2 motivos. Primeiro, porque não havia profetas, mas em segundo lugar, porque não havia um caminho para que todos pudessem acessar o lugar santíssimo. Como sabemos, no Velho Testamento, só quem podia acessar este lugar eram os sacerdotes. Aqueles que apenas frequentavam o templo, aqueles que apenas ouviam os sacerdotes falar, eles não tinham acesso ao lugar santo. Eles não tinham acesso ao local da presença de Deus. E o Filho foi manifesto nos últimos dias, justamente para mudar isso. Agora, todos nós temos acesso. Todos nós podemos acessar este lugar. E é sobre isso que esse versículo 2 fala. Essa interrupção desse silêncio profético. E a outra coisa que esse versículo diz é que nos últimos dias o Filho tem falado. E os últimos dias inicia a partir do momento em que Jesus é manifesto como Filho. Os últimos dias não faz referência a quando os acontecimentos de Apocalipse irão começar a acontecer. Mas os últimos dias se inicia no momento em que Jesus é manifesto, no momento que Jesus é crucificado. Desde lá, a humanidade tem vivido os últimos dias. E algo muito interessante que fica em meu coração é que o Senhor está falando isso no capítulo 1 de Hebreus para nos comunicar uma coisa muito importante. Os profetas foram necessários. Os profetas naquele tempo, eles representavam a voz de Deus, mas eles tinham apenas fragmentos das revelações. Eles não tinham a plenitude de quem era Jesus. Cada um deles manifestava uma porção da revelação, uma porção da profecia. Mas aquilo que era em parte, no tempo dos profetas, o aparecimento de Jesus, o que era em parte foi abolido. E a revelação de Jesus que nós temos hoje é plena, é convicta, é permanente. E é isso que Jesus gerou em nossos corações. Jesus Cristo é uma revelação plena. Nos outros versículos deste mesmo capítulo de Hebreus, nós iremos perceber que o autor faz comparações entre Jesus e os anjos.
E ele fala que Jesus é maior do que os anjos. Ele fala que Jesus excede os anjos. Mas algo muito interessante ele fala sobre isso porque no Velho Testamento as leis mosaicas foram redigidas por Moisés, foram escritas por Moisés, através do que ele ouviu dos anjos, através da experiência sobrenatural que ele teve. E aqui ele fala, olha, lá no Antigo Testamento, eu me comunicava através dos profetas, e teve momentos que eu me utilizei de anjos para falar com o meu povo. Mas o Filho que eu manifestei é mais poderoso do que esses anjos. O Filho que eu manifestei na cruz é mais poderoso do que a revelação que havia nos profetas. E é essa realidade que vocês vivem nos dias atuais. Uma aliança permanente, uma aliança definitiva. Amém? Amém. Vamos abrir no livro de Hebreus, capítulo 7. Aliás, capítulo 10. Quero pedir algo para vocês. Aqueles que forem casados, levantam a mão esquerda, por favor. Amém. Sabe, os casados carregam um simbolismo na mão esquerda, a aliança. E nós sabemos que a nossa vida na terra é breve, é passageira. Assim como diz a palavra de Deus, é como sopro, logo se esvai. Mas dentro dessa vida passageira, dentro dessa vida breve e momentânea, nós vivemos algo que é eterno, até a duração das nossas vidas. E o que é isso? O casamento. O casamento é algo eterno vivido em algo finito. Nós somos efêmeros, passamos rapidamente pela terra, mas o casamento é eterno. E algo muito interessante acerca da aliança é porque ela não tem um início e nem um fim. É um objeto circular e nós não sabemos definir onde ela começa e onde ela termina. E é justamente isso que o Senhor fala em nossos corações, que uma aliança não pode ser retrocedida. Ela não tem início e nem fim. Ela precisa ser permanente. E nesse sentido, eu vejo que o casamento, a aliança que nós carregamos na mão esquerda, ela representa uma morte. Não no sentido ruim da palavra, mas no sentido de que o homem precisa se sacrificar por uma entre todas. E a mulher precisa se sacrificar por uma entre todos. E assim também é em nosso relacionamento com Cristo, em nossa construção de uma vida com Deus. Nós precisamos sacrificar todas as outras ideias de caminhos, todos os outros os deuses, para escolher apenas um, o único e verdadeiro. Então é isso que o Senhor quer estabelecer em nossas vidas, que nós precisamos ter esse relacionamento sacrificial, que nós precisamos desenvolver essa escolha de uma vez por todas. E é justamente isso que o Senhor fala aqui em Hebreus 10. Ele fala sobre o sacrifício que Jesus fez na cruz. Ele diz algo muito interessante. Olha, o sacrifício que Jesus fez lá foi uma decisão feita de uma vez por todas. Ninguém pode mudar, ninguém pode retroceder, ninguém pode retirar isso de vocês. Então aquilo que o Senhor tem com vocês é uma aliança permanente, e não uma aliança passageira, não uma aliança que retrocede. E nós precisamos ter esse entendimento. E no capítulo 10 diz o seguinte, a partir do versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano. Nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano. Pode aperfeiçoar os que a ele se achegam. De outra maneira teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire os pecados. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Amém? Aqui o Senhor está falando que a antiga aliança
ela não nos aperfeiçoava, ela não nos levava a uma realidade de santidade. Por quê? Era uma aliança temporária, era uma aliança que durava por um ano. Todo ano o sacerdote precisava sacrificar o cordeiro para pedir perdão pelo pecado do povo. E o Senhor está falando: olha, agora o sacrifício que eu fiz por vocês, ele é definitivo. Não é necessário mais praticar esses sacrifícios, porque eu, como sumo sacerdote verdadeiro, me sacrifiquei por vocês, para que vocês possam ter acesso a uma aliança permanente. Amém. E algo muito interessante, o Senhor diz, ainda em Hebreus, no capítulo 8, versículo 38, se eu não me engano, onde ele fala que aqueles que retrocederem na aliança, o Senhor não se agradará deles. Então, a aliança foi feita para ser vivida de uma forma permanente, de uma forma que a gente não venha retroceder do que o Senhor quer estabelecer em nós. Na verdade, está no capítulo 10, capítulo 10, versículo 38, e diz o seguinte: mas o justo viverá pela fé, e se alguém se retirar, ou em outras traduções, se alguém retroceder, a minha alma não tem prazer mesmo. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Então, o livro de Hebreus fala justamente sobre isso, de um povo que estava sofrendo perseguição, de um povo que estava passando por momentos de dores, e o Senhor está ensinando a eles a desenvolver uma vida onde a aliança deles sejam permanentes, onde a aliança deles não venham retroceder. Capítulo 3 de Hebreus. A partir do versículo 1. Por isso, irmãos santos, participantes da vocação celestial, considerai a Cristo Jesus apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, sendo fiel ao que o constituiu, como também o foi Moisés em toda a sua casa, porque ele é tido por digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a edificou. Porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. E na verdade Moisés foi fiel em toda a sua casa como servo, para testemunho das coisas que se haviam de anunciar. Mas Cristo, como Filho, sobre a sua própria casa, a qual casa somos nós, se tão somente conservarmos firme a confiança e a glória de esperança até o fim. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação, no dia da tentação do deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram, e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração, e disse: estes sempre erraram em seu coração, e não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel, para se apartar do Deus vivo. Antes, exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. Porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como na provocação. Porque havendo-a alguns ouvido o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Mas com que se indignou por 40 anos? Não foi porventura com que se pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? E vemos que não puderam entrar, por causa da sua incredulidade. Este é outro versículo onde o autor está utilizando para fazer uma comparação com o Velho Testamento.
E aqui ele se refere ao momento em que o povo estava no deserto. E fala algo muito interessante, que é: olha, quando vocês ouvirem a voz de Deus, não endureçam os vossos corações. É muito comum endurecer os nossos corações quando nós passamos por um momento de dificuldade. Mas um dos ensinamentos mais importantes que o livro de Hebreus fala é: vocês precisam ter o cordeiro por inteiro. Não a parte boa do cordeiro, mas também a parte do sofrimento. Nós não podemos ser apenas participantes do amor de Cristo, mas nós também precisamos ser participantes do sofrimento de Cristo. Porque o mais importante em nossa caminhada com Ele não é como nós iniciamos. Porque quando nós iniciamos, tudo é perfeito, tudo é motivador. Se for necessário, a gente vai estar na igreja todos os dias. Mas o que o Senhor está falando é acerca da nossa caminhada e acerca de como nós iremos encerrar este caminho. Ele está falando: olha, o mais importante é como vocês terminam e não como vocês iniciam. O mais importante é manter essa aliança até os últimos dias, até o momento em que você não estiver mais aqui, até o momento em que você não tiver mais fôlego de vida. É até aí que você precisa se permanecer constante. Porque aqueles que retrocedem diante dessa aliança, eu não me agradarei, eu não terei prazer neles. E o versículo 2 traz outra menção acerca disso. O versículo 2 vai estar falando sobre essa grandeza de Jesus, sobre como Ele é grande e como Ele estabelece esses fundamentos. E assim como nós dissemos anteriormente sobre a aliança, que é algo permanente, Ele vai estar falando que aquilo que o Senhor fez através de Jesus é algo que não pode ser mudado, é algo que não pode ser retrocedido. E o capítulo 12, capítulo 11, fala algo muito interessante, onde ele traz vários exemplos de fé, de homens que têm as suas histórias relatadas na Bíblia. Ele fala sobre Abraão, fala sobre Noé, fala sobre Abel, fala sobre Isaías, fala sobre Isaac, e traz motivações para os cristãos deste tempo, cristãos que passam por tempos difíceis. E ele fala: olha, pela fé essas pessoas conquistaram tudo aquilo que eles viveram, pela fé eles conseguiram alcançar a promessa. Mas algo muito interessante acontece, que aqui no capítulo 11 ele fala que essas pessoas que tiveram fé, eles olharam a promessa apenas de longe e não viveram essas promessas em vida. Então tem algo muito interessante que nós precisamos entender a partir disso, que muitas coisas o Senhor nos comunica, muitas coisas Ele revela às nossas vidas, mas não significa dizer que nós viveremos isso ou veremos isso. Isso pode ser uma promessa, uma profecia feita para tempos vindouros, para uma geração vindoura. E o que nós precisamos fazer é anunciar nos tempos atuais tudo aquilo que o Senhor tem nos falado, para que aqueles que venham após nós possam ter a certeza daquilo que o Senhor quer ministrar em cada tempo, em cada geração. E o Senhor fala justamente sobre isso no capítulo 11 e capítulo 12. Essas pessoas, Noé, Abel, Isaac, eles são exemplos de fé para a vida de vocês. E diante dessa tão grande nuvem de exemplos de fé, nós precisamos nos apegar ao autor e consumador das nossas vidas, aquele que através de um único sacrifício, aquele que através do sangue derramado na cruz nos purificou dos pecados. Capítulo 2, versículo 14 de Hebreus. Capítulo 2, versículo 14. Vamos ler o 13 também. E outra vez, porém nele é minha confiança. E outra vez, eis-me aqui a mim, e aos filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas,
para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isto é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à servidão. Porque, na verdade, ele não tomou os anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. No capítulo 1, como disse, o Senhor fala que Jesus é maior do que os anjos. E aqui no capítulo 2, caso vocês possam ler depois, ele vai falar que Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos para aniquilar os pecados que havia em nós. Então ele abriu mão de toda a sua majestade por um tempo, abriu mão de toda a sua glória por um tempo, se tornou um pouco menor do que os anjos, para que ele pudesse aniquilar o império da morte, para que ele pudesse aniquilar aquilo que causava uma condenação eterna em nós. E aniquilar o império da morte fala acerca de uma condenação eterna. E era isso que existia antes da remissão dos pecados. Era uma morte sem a esperança de uma eternidade. Era uma morte sem a esperança de uma eternidade com Cristo. E aqui o Senhor está falando que através dessa atitude, Ele aniquilou essa realidade e gerou em nós a possibilidade de nos apegarmos a uma eternidade com Cristo. A uma eternidade onde nós veremos o Senhor face a face. E assim como é na aliança, isso se segue de eternidade a eternidade. É algo que não pode ser quebrado. É algo que não pode ser retrocedido por ninguém e por nenhuma atitude. Vamos abrir em Josué, capítulo 1. Capítulo 1. Aqui é outra passagem interessante que aconteceu com o povo de Israel. Josué é levantado para substituir Moisés. E ele fala algo muito importante. Deus fala algo muito importante para ele. Não se aparte da minha palavra. Não se desvie dela de dia e de noite. E algo que me chama a atenção quando eu leio o Velho Testamento é porque foi um povo que viveu coisas grandiosas. Eles viram o Mar Vermelho se abrindo, eles viram coisas sobrenaturais acontecendo, e eles viviam a antiga aliança, que, como nós falamos, era imperfeita, não aperfeiçoava aquelas pessoas, não trazia uma santidade para elas. Mas mesmo assim elas viveram tudo isso. E algo que me incomoda é como nós, que vivemos a nova aliança, onde Jesus é o consumador dela, onde Jesus morreu na cruz. E a própria palavra diz que essa aliança é perfeita e nos aperfeiçoa e nos leva à santidade. Por que nós não vivemos coisas iguais ou maiores do que aqueles homens viveram? E algo muito interessante o Senhor fala sobre isso. Porque aqueles que viviam no pecado, na antiga aliança, eles viviam com um eterno medo. O medo da morte. Pois eles sabiam que não tinham esperança. Mas, a partir do momento que Jesus é crucificado na cruz, e Ele nos salva, nós temos acesso a algo que eles não tinham, a presença. E algo muito interessante o Senhor fala também lá no livro de Hebreus. Como vocês podem negligenciar tamanha salvação? O Senhor colocou um novo mediador, o Senhor colocou uma nova aliança que é perfeita. E ainda assim vocês continuam negligenciando essa salvação. Vocês ainda continuam vivendo a palavra em partes, vivendo o Evangelho em partes, e não vivem o Evangelho por inteiro. E é isso que Josué fala aqui no capítulo 1. Deus se dirige para ele dizendo: olha, se você quer ter um caminho próspero, um caminho bem sucedido, não se aparte da minha palavra. Permaneça nela de dia e de noite. Medite nela, e seus caminhos serão bem sucedidos. Então, a aliança, quando é estabelecida com Deus, nos faz ter acesso ao lugar santo. Mas esse lugar santo precisa ser algo diário, precisa ser algo constante. Não é algo breve e momentâneo, assim como acontecia no Velho Testamento,
onde o sacerdote visitava apenas uma vez, mas precisa ser uma visitação, um local constante para as nossas vidas, onde nós desenvolvemos essa tamanha relação com Deus, essa profundidade com o Senhor, para que Ele manifeste em nós a presença dEle, para que Ele manifeste em nós a glória dEle. E a glória de Deus é uma luz, a glória de Deus é algo que expulsa as trevas, é algo que nos gera uma realidade de vida, onde quer que nós passarmos, onde quer que a gente venha abrir as nossas bocas, as trevas serão expulsas. E é isso que o Senhor fala neste tempo, que diante dessa nova aliança, nós precisamos nos levantar como ministradores de Deus, como ministradores da presença, como ministradores da glória, e levar essa glória a todos os lugares, levar essa presença aos locais onde há trevas. Então, a nova aliança nos encoraja a ter uma fé que nos faça nos levantar deste tempo para manifestar as boas novas do seu Evangelho. E é assim como diz o profeta Isaías: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas notícias, daqueles que anunciam as palavras do meu reino, daqueles que anunciam as palavras do meu amor. E neste tempo nós precisamos ter esse entendimento, que nós não podemos apenas sermos visitantes do templo, nós não podemos apenas sermos visitantes da presença de Deus, mas nós precisamos estabelecer uma aliança perpétua com isso. E isso me faz lembrar de outra passagem que está no Evangelho, onde Jesus está caminhando e ele chega ao templo e ele vê pessoas comerciando, ele vê pessoas fazendo venda, e ele joga tudo para o alto e começa a repreender aquele povo. E algo muito interessante nós podemos tirar dessa passagem, porque aquele povo estava em um local, eles estavam fazendo comércio em um local onde era o único lugar que as pessoas poderiam estar, pois a partir dali só quem poderia entrar no templo era o sacerdote. Então o Senhor, repreendendo aquele povo, ele está falando o seguinte: vocês estão retirando o espaço para que outras pessoas acessem o meu reino. Vocês estão vendendo coisas, vocês estão comerciando em um local onde os outros poderiam entrar para estar me adorando, e vocês estão impedindo que elas adorem. E quando nós vivemos uma vida na religiosidade, onde nós apenas visitamos a igreja de Cristo, e nós não trazemos outras pessoas para ser participantes dessa mesma presença, nós estamos fazendo algo semelhante. Nós estamos ocupando um lugar onde pessoas poderiam estar adorando. Nós estamos retirando o espaço de outras pessoas. Nós estamos tomando para nós os benefícios do Evangelho e esquecendo de manifestar esses benefícios aos outros. E é isso que o Senhor está falando: olha, para que vocês não sejam considerados uma raça de pessoas com coração duro, vocês precisam entender que o meu lugar santíssimo não é só para vocês, mas são para aqueles que estão perdidos. E vocês não podem ser como esses que estavam no templo, fazendo o meu templo de comércio, ocupando o lugar da presença e não permitindo que outros entrassem. Vocês precisam ser aqueles que ministram essa presença e levam ela como pontes para anunciar essa mesma salvação àqueles que estão perdidos. Pois aquele que muito foi perdoado, muito ama. E é isso que o Senhor está dizendo neste tempo: se vocês foram perdoados e foram dignos de salvação, vocês precisam amar aqueles que estão perdidos. Vocês precisam amar aqueles que estão nas trevas e anunciar o Evangelho a essas pessoas. E isso fala muito acerca da nossa transição, acerca do que nós estamos vivendo neste tempo, a mudança para o modelo celular. E nós precisamos entender que uma célula, quando ela está morta, provavelmente vai causar morte em todo o corpo. Sabe, quando nós vivemos o Evangelho de Cristo como uma célula morta, nós não iremos gerar vida, nós não iremos manifestar a presença de Deus, nós iremos manifestar o peso. Quando uma célula morta manifesta, quando uma célula morta tenta ministrar a palavra de Deus, o que ela vai gerar é fardo, assim como acontecia com os grupos religiosos. Eles não tinham uma vida em Deus e manifestavam a religião, manifestavam as leis,
E a palavra de Deus diz lá em Mateus que eles apenas colocavam peso na vida das pessoas. Apenas colocavam um fardo pesado que aquelas pessoas não estavam suportando. E é isso que o Senhor está falando, que a célula morta neste tempo não serve. Nós vamos estabelecer isso neste tempo. Uma compaixão. Que nós precisamos, assim como diz o Senhor, sacerdotes do templo, que alcançam essas pessoas, não trazendo um peso para elas, mas trazendo um vivo e pleno caminho, assim como o Senhor manifestou em nós através de Jesus. Amém? Pai, nós agradecemos pelo seu sacrifício. Nós não podemos descrever em palavras aquilo que o Senhor fez na cruz. Pois nós estávamos no reino das trevas, Pai. Mas o Senhor nos transportou para o reino de luz, aonde há uma aliança permanente. Ó Senhor, nós declaramos nesta manhã que nós queremos viver essa aliança permanente. Essa aliança que não retrocede. Então nós pedimos, Pai, fortaleça a nossa fé. Fortaleça a nossa confiança no Senhor. A sua palavra diz que o Senhor tem descanso para aqueles que têm joelhos cansados. A sua palavra diz que o Senhor tem descanso para aqueles que estão fadigados. E neste tempo nós pedimos isso, Senhor. Nos socorre e gere em nós o Evangelho verdadeiro. O Evangelho de poder que não quer apenas ocupar espaço no seu reino, mas que verdadeiramente leva a sua palavra àqueles que estão perdidos, àqueles que necessitam de compaixão, àqueles que necessitam do seu amor. Neste tempo nós nos colocamos diante de Ti, Pai, como ministradores da sua glória, como ministradores da sua presença. Eis aqui as nossas vidas, Pai. Utilize o nosso fôlego, utilize a nossa vida para alcançar essas pessoas. Que verdadeiramente o Senhor seja a nossa prioridade. Que verdadeiramente o Senhor seja o nosso estatuto perpétuo. Pois, Pai, através das nossas atitudes nós não podemos agradecer por tudo que o Senhor fez. Mas como filhos neste tempo, nós queremos fazer a parte que nos cabe, de ir ao encontro dessas pessoas e manifestar a sua glória, e manifestar a sua presença. Então nós colocamos as nossas mãos diante de Ti. Nos capacite neste tempo com os dons espirituais, com os dons do Seu reino, e nos leve em direção a essas pessoas, Pai. Nós não podemos ter medo daquilo que nós iremos falar, pois a Sua palavra fala que é o Senhor que falará através de nós. E nós nos colocamos diante disso, Senhor. Retire de nós todo medo, toda incapacidade, e gere em nós um espírito ousado, que manifesta a sua glória, que manifesta a sua presença. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém.